Boa noite, amados irmãos, graça e paz da parte de Cristo nosso Senhor. Mais uma quinta-feira, mais um estudo bíblico, e hoje nós vamos falar sobre um tema que a maioria dos irmãos que participaram da nossa enquete escolheram. São mais de 25 votos para que a gente pudesse falar sobre esse tema: bênção ou maldição? Você escolhe, é você que escolhe o que você quer. Você quer a bênção ou quer a maldição? Nosso estudo bíblico, hoje, ele está baseado em Josué, capítulo 8, dos versículos 30 a 35, e eu faço questão de ler com você, tá bom? Você pode abrir a sua Bíblia aí e vamos acompanhar. Diz assim: Então Josué edificou um altar ao Senhor Deus de Israel no monte Ebal, como Moisés, servo do Senhor, ordenou aos filhos de Israel, conforme o que está escrito no livro da lei de Moisés, a saber, um altar de pedras inteiras, sobre o qual se não movera ferro, e ofereceram sobre ele holocaustos ao Senhor, e sacrificaram sacrifícios pacíficos. Também escreveu ali, em pedras, uma cópia da lei de Moisés, que já tinha escrito diante dos filhos de Israel. E todo Israel, com os seus anciãos e os seus príncipes e os seus juízes, estavam em uma e outra banda da arca, perante os sacerdotes levitas, que levavam a arca do concerto do Senhor. Assim, estrangeiros como naturais, metade deles em frente do monte Gerizim e outra metade em frente do monte Ebal, como Moisés, servo do Senhor, ordenara, para abençoar primeiramente o povo de Israel. E depois leu em voz alta todas as palavras da lei, a bênção e a maldição, conforme tudo o que está escrito no livro da lei. Palavra nenhuma houve de tudo o que Moisés ordenara, que Josué não lesse perante toda a congregação de Israel, e das mulheres, e dos meninos, e dos estrangeiros que andavam no meio deles. Amém, aleluia. Meus amados irmãos, depois que o pecado de Acã foi retirado do meio do povo, do meio do arraial de Israel, então eles voltaram à cidade de Ai e foram capazes de conquistá-la, conseguiram conquistar aquela guerra. Deus deu para eles uma grande vitória. Mas antes de prosseguir viagem, vocês percebem pela leitura do texto que Josué faz uma parada na vida daquele povo, ali naquele vale, e entre os dois montes, era o monte Gerizim e o monte Ebal, no vale chamado Vale de Siquém. Ali, vocês vão perceber que ele constrói um altar e faz um memorial da lei, com o propósito de deixar bem claro que só existiam dois tipos de escolhas que o povo podia fazer, como nós hoje também. Nós só podemos fazer duas escolhas, meus irmãos. Ou você escolhe a bênção de Deus, ou você escolhe a maldição de Deus. Pensa sobre isso. O que você gostaria de escolher? Essa escolha vai revelar a verdade, vai revelar o compromisso, vai revelar a entrega que nós fazemos da nossa vida com o nosso Deus. Você percebe, meu irmão, que é muito sério a escolha que Deus coloca diante de nós, e essa escolha ela é colocada todos os dias. Somos impulsionados pelo Senhor para fazer essa escolha, escolher a bênção de Deus ou escolher a maldição de Deus. Irmãos, é bom lembrar, não existe meio termo. Nessa escolha não dá para você ficar em cima do muro, não dá para você dizer assim, tanto fez, tanto faz, para mim tá bom. Você precisa se posicionar. É muito sério isso. É importante nós lembrarmos, irmãos, que a grande pergunta que Josué estava fazendo naquele momento para aquele povo, a pergunta era: o que vocês querem escolher? E essa pergunta, ela continua sendo feita até hoje. Todos os dias Deus está fazendo para nós essa pergunta, está fazendo aos nossos ouvidos essa pergunta muito séria. O Espírito Santo pergunta: qual é a sua escolha? Você quer a bênção ou a maldição? É interessante a gente observar
que cada uma das figuras, cada uma das expressões, cada um dos atos que acontecem ali naquele momento, naquele vale, eles têm uma representatividade, têm um significado especial na nossa vida de relacionamento com Deus. No nosso relacionamento com Deus, se você quer que o seu relacionamento com Deus, ele melhore, que ele seja um relacionamento melhor, não se esqueça, você precisa fazer essa escolha que hoje o Espírito Santo te propõe. Vamos lá, meus amados irmãos, essas figuras que aparecem, a primeira delas que eu vou destacar é o memorial da lei, que está no verso 32, diz assim, ó: também escreveu ali em pedras uma cópia da lei de Moisés, que já tinha escrito diante dos filhos de Israel. A primeira figura nessa construção é a figura assim de um portal para a terra prometida. Ou seja, aquele lugar que Josué escolheu para fazer a parada, para fazer a abordagem do povo, foi um momento estrategicamente escolhido, local, para que o povo pudesse parar e refletir no que tinha vivido até ali com o Senhor, o que tinham descoberto da parte do Senhor, o que tinham aprendido com o Senhor até aquele momento. É interessante a gente observar que o Vale de Siquém, geograficamente falando, ele vai ficar entre esses dois montes, o Monte Gerizim, que é o Monte da Bênção, é o lugar que remete o povo de Deus à bênção, à proteção, o cuidado, a direção do Senhor na vida dessas pessoas. Já o Monte Ebal representa, demonstra para nós que é a maldição de Deus, maldição essa que tem a ver, infelizmente, com a nossa condição de pecadores. E ali Deus manda acrescentar algo novo. Ele manda fazer um muro de pedras pintadas, lendo, digamos assim, pedras pintadas onde a lei escrita deveria estar naquele muro. E é interessante nós observarmos que já no final da vida de Josué, ele volta naquele lugar diante desse memorial, só para fazê-lo lembrar que a vida é um compromisso de fé, onde a gente aceita o Senhor como dono das nossas vidas, como o Senhor das nossas palavras, como o Senhor das nossas atitudes, como aquele que norteia para onde vamos, o que vamos fazer. É muito bom nós lembrarmos, irmãos, que o objetivo era que o povo passasse por aquele caminho para a terra prometida, e eles deveriam de ler a palavra de Deus, entendendo que para alcançar a bênção, eles precisavam ler, meditar, aprender e praticar continuamente a palavra do Senhor. E é assim nos dias de hoje também, meu irmão. Você quer escolher a bênção? Você quer escolher a bênção? Então você precisa focar, precisa conhecer, precisa desenvolver o hábito e a prática não só de ler, de meditar, de conhecer, mas de vivenciar, de experimentar a palavra de Deus. Ao longo da caminhada de fé que nós temos neste mundo, é como se o Senhor colocasse para mim, para você, diante das circunstâncias, vários memoriais de vida. Esses memoriais, a gente pode dizer que eles são como se fossem marcos que signifiquem uma importância para a nossa vida. Por exemplo, você tem um marco na sua vida, o batismo. Após a sua conversão, você passou pelo batismo. Isso é um memorial de quando começou o seu pacto, o seu compromisso, a sua comunhão plena com a igreja, o corpo de Cristo. Depois disso, nós temos outros marcos, outros memoriais. A ceia do Senhor. A ceia, quando celebramos, ela nos remete à bênção do livramento do pecado, a bênção do livramento da condenação eterna, a bênção do resgate, da redenção alcançada por Cristo na cruz do Calvário e que foi facultada a todo aquele que nele crê.
Meus amados irmãos, então nós percebemos que esses marcos são fundamentais. Existem outros marcos. Deus vai colocando e vai nos lembrando do que Ele fez, do que Ele está fazendo, do que Ele pode fazer por nós. Eu, por exemplo, tenho, ainda que seja uma nota triste, mas eu tenho um memorial. Eu me lembro da época que sofri aquele grave acidente em 2002, quando quase minha vida foi ceifada, mas todas as vezes que me lembro daquele episódio, eu me lembro do amor de Deus, eu me lembro da graça de Deus, então eu me lembro da bênção de Deus. O Senhor me deu o livramento para que eu possa completar a missão e o propósito para o qual Ele me designou. Há também um outro marco quando Deus me chamou para o ministério pastoral, quando Deus me chamou para servi-lo. É verdade que havia ainda um pouquinho de confusão. Será que eu vou ser pastor local? Será que eu vou ser missionário? Mas o fato é que aquele foi um marco, foi um memorial na minha história de vida. E assim vai acontecendo conosco, meus amados irmãos. É importante a gente lembrar, certamente o Senhor coloca esses memoriais nas nossas vidas, querendo que nós nos lembremos da sua palavra, do nosso compromisso, nos lembremos do seu amor, nos lembremos da intimidade que precisamos desenvolver no dia a dia com Ele. É interessante nós lembrarmos, meus irmãos, que os memoriais de Deus são verdadeiros portais deixados pelo caminho da vida para nos lembrar que as nossas escolhas determinam se nós vamos escolher a bênção ou a maldição. O povo de Deus, naquele momento, ele estava diante dessa oportunidade. Ele precisava escolher. Escolher o quê? A bênção de Deus ou a maldição de Deus? É muito peculiar, é muito marcante o fato de Josué e o povo fazerem a parada naquele vale, o Vale de Siquém, entre os dois montes, o Monte Gerizim, o Monte Ebal, e ali o Senhor então realçar, destacar o pacto, a aliança que Ele tem com aquele povo e a seriedade, o compromisso, a importância daquele povo conhecer os estatutos, os preceitos da palavra de Deus, os mandamentos do Senhor. Meus irmãos, nós vamos concluir o estudo hoje, apenas essa primeira parte. Semana que vem a gente faz a segunda parte, mas é bom lembrar, o estudo está falando sobre o fato de você e eu termos diante de nós, colocados pelo Espírito Santo de Deus, a oportunidade de fazermos uma escolha. Qual é a escolha que você tem nessa noite, no dia de hoje, para a sua vida? Você quer a bênção ou a maldição de Deus sobre a sua vida? Você quer a bênção? Então, em primeiro lugar, escolha está debaixo da direção, debaixo da segurança da palavra de Deus. O homem e a mulher que quer escolher a bênção de Deus não pode abrir mão em nenhum momento de que seja um fiel praticante da palavra do Senhor, esteja comprometido, esteja verdadeiramente com o coração aberto para obedecer, em nome de Jesus. Meus amados irmãos, quinta-feira que vem a gente vai prosseguir e nós vamos falar sobre o altar que foi erigido naquele momento. A gente vai falar sobre as pedras, o tipo de pedra, como deveria ser e qual é o significado daquele altar que foi edificado e o que foi oferecido naquele altar ao Senhor, para que a gente possa entender que nós podemos escolher entre a bênção e a maldição. É muito importante nos lembrarmos dos memoriais que Deus tem nos dado, os memoriais da lei, os memoriais das experiências que temos com o Senhor. E semana que vem a gente fala então sobre o altar, o que significa, que bênção vem de você ter um altar erigido na sua vida, na sua caminhada cristã com o nosso Deus. Desejo que o Senhor te abençoe
E semana que vem te espero neste mesmo horário, neste mesmo canal, para a gente dar prosseguimento nesse estudo bíblico. Bênção ou maldição? Você escolhe. E aí, qual a sua escolha hoje? Você quer a bênção? Comece então priorizando a palavra de Deus. Que Deus nos abençoe. Amém. Preciso de uma bênção, não vou desistir.